Oi, pessoal do primeiro ano. Bom, hoje nós vamos sobre a aula 8, que fala a respeito da filosofia da religião e vai falar do embate entre o sagrado e o profano. Todas as vezes que eu falo sobre o que é sagrado, eu estou ligado a algo que é sobrenatural, a ações sobrenaturais. Todas as vezes que nós falamos algo profano, é algo contrário a esse sobrenatural, pautado na racionalidade. E a gente vai ver outra coisa também, que em momentos a filosofia ela anda lado a lado com a religião. Há uma parceria, há principalmente uma unidade, onde uma explica a outra. Há momentos também que existe uma dualidade, onde as duas elas são contrárias e no caso a filosofia ela tende a profanar, a mostrar como se a religião fosse algo inexistente, ok? Bora falar sobre isso? Bom, esse autor, Roger, ele fala muito a respeito das consequências da perda do sagrado. Não duvidamos ficar surpresos se Deus hoje é encontrado tão raramente. A cultura do consumo não tem sacrifícios, o entretenimento fácil nos distrai da nossa solidão metafísica. A reordenação do mundo como objeto de apetite obscure seu sentido enquanto dom. A desfiguração do Eros e a perda dos ritos da passagem eliminam a velha concepção da vida humana, como uma aventura dentro da comunidade e como oferenda ao trem. É inevitável, portanto, que momentos de temor sagrado sejam raros entre nós, e consequentemente foi isso. E não os argumentos dos ateus, que levou ao declínio da religião. Bom, esse autor, em sua obra O Rosto de Deus, que vai tratar, entre outros assuntos, ele vai falar sobre o modo de vida atual do mundo globalizado, onde a gente preza tanto pela economia e também por esse consumismo exacerbado, mostra que como a religião tivesse perdido seu papel ou a sua posição dentro dessa correria do cotidiano e dentro dessa vida tão agitada que as grandes metrópoles têm, ok? Bom, sobre filosofia e religião, à primeira vista pode parecer estranho relacionar esses dois termos. Como eu falei, tem hora que uma explica a outra, tem outro momento que há uma completa divergência em ambas. Em primeiro lugar, pode-se analisar filosofia e religião por meio do que há em comum entre elas. Nesse caso, elas estão estreitamente interconectadas por dois motivos. O primeiro deles é o conteúdo da religião, se aproxima da reflexão filosófica. Tanto uma quanto a outra procuram fundamentalmente as respostas de o que é o ser humano, qual o sentido da vida, qual a missão do ser humano nessa vida. Ou seja, ambas vão ter questionamentos e explicações sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre os pensamentos, sobre principalmente o norte e o propósito de cada pessoa. O segundo motivo que essa semelhança fez é que em certos períodos da história da filosofia, os limites entre um campo e outro ficam bastante tênues. Pode-se verificar isso principalmente com Pitágoras na antiguidade e com diversas filosofias no período helenístico, como o epicurismo, o estoísmo e o pitagorismo. O que acontece? No livro tem até de vocês tem um significado dessas três palavras. O que acontece? Nesse período, principalmente de expansão, nesse período helenístico de difusão, aquele período nós tínhamos muitos deuses, a gente está saindo do período da influência da história greco, principalmente para entrar nesse mundo do Império Romano, nessas outras civilizações. E Pitágoras, principalmente, muitos dos seus pensamentos, das suas teorias, eram pautados naquilo que é racional, naquilo que é provado, e deixaria de lado a questão da religião. Em terceiro lugar, a filosofia também pode estudar a religião sob um ponto de vista crítico. Como? Estudando conteúdos como relação em uma possível falta de relação entre religião e valores morais, a linguagem religiosa, suas formas e enunciados, os valores religiosos comparados com outros valores, como os valores civis, sociais e culturais. E qual o objetivo próprio da religião e também a natureza da fundamentação que as religiões procuram dar à fé, ou a falta dessa fundamentação. Esse conjunto de estudos se chama-se de filosofia da religião. De fato, é pegar a religião e inserir ela nesse cenário político, nesse cenário filosófico, dentro da sociedade e questionar os seus valores, ou utilizar um pouco da fundamentação da fé para explicar muitos dos conceitos
que a sociedade é estabelecida, ok? Bom, agora sobre essa dualidade entre o sagrado e o profano. Mas, de fato, o que seria esse sagrado? O sagrado é aquilo que está dotado de sentido sobrenatural, extrafísico. E aí entra a fé, entra crer em algo que não se vê, crer em algo do que não se acredita. Aliás, não que não se acredita, mas algo que você não possa provar. Algo que é considerado sagrado não é somente uma coisa, mas é uma coisa indúbita, de algo a mais que torna especial. Nesse caso, uma cerimônia religiosa, um livro, uma estátua, outro símbolo sacro, um templo, não representam para aqueles que creem apenas conteúdos aos olhos que veem e os ouvidos podem escutar, mas representam simplesmente realidades físicas. Mas conteúdos que estão além do físico, são elementos que são sobrenatural, que vão transcender. Por exemplo, para alguém que não compreende ou que não considera, uma igreja pode ser apenas uma construção, mas para o sagrado ele é um local simbólico de fé. Uma imagem de alguma representação pode ser simplesmente um objeto, mas para outros pode ser algo sagrado. Ou seja, um objeto, um livro, por exemplo, a Bíblia, para o cristianismo, é um livro que vai nortear a nossa fé. Para alguém que é islâmico, é apenas mais um livro. Ou seja, a diferença, essa dualidade de tornar um objeto sagrado dependendo do ponto de vista e do conhecimento que essa pessoa tem. E o que pode se compreender ao contrário de sagrado, isto é, profano. Se o sagrado é aquilo que é dotado de sentido extrafísico, o profano é aquilo que não está dotado desse sentido, ou seja, seu sentido está reduzido aos que os sentidos do corpo pode captar. Diante disso, significa profanar. Significa retirar o sentido sagrado de algo ou tratar algo que esteja na esfera do sagrado com esse sentido não existisse. Por exemplo, agir dentro de um templo ou de qualquer lugar de culto religioso de alguma forma irreverente, desrespeitosa, causando uma perturbação. Pessoal, o profano, ele tende a não considerar esses locais sagrados como algo sagrado, mas sim como um local como outro qualquer. Um comportamento que não é correto dentro de um culto religioso, dentro de locais religiosos, isso aí é profanar a fé de outros, ou seja, ser profano, é não crer nessa realidade extrafísica. Ver a Bíblia, por exemplo, para nós, o cristianismo, como um livro qualquer, como um livro a mais de vários escritores, é profanar algo que para a fé cristã é visto como a base e a bússola desses cristãos, ok? Bom, agora outro assunto a respeito dessa solidão existencial e essa solidão metafísica. Sobre esse assunto, o filósofo Roger explica que os seres humanos sofrem de solidão em muitas circunstâncias da vida. Essa solidão, no entanto, não seria simplesmente a falta da companhia de alguém. É nesse sentido que muitos afirmam que é possível sentir-se sozinho mesmo em meio a uma multidão. Isso porque não se trata de uma solidão física. É o que se poderia chamar de solidão existencial ou solidão metafísica. Nesse sentido, pessoas podem considerar-se ou estar sozinhas devido a princípio ao fato de estar desligadas a uma realidade extrafísica. Precisariam então religar-se a essa esfera, que geralmente vai ser retratada pelas religiões como a realidade divina. Um filósofo que também pensa dessa maneira é o dinamarquês Søren. Ele diz que o ser humano se caracteriza justamente por um anseio, por um desejo de se dissolver em Deus. O que acontece? Quando eu falo a respeito dessa solidão, jamais aqui vai se referir à questão de estar sozinho. Por exemplo, nessa quarentena, a gente pode fazer um paralelo sobre essa solidão existencial e essa solidão metafísica. Por exemplo, na quarentena você pode pensar, eu estou só porque não estou com os meus amigos. Mas muitas vezes a gente se sente só, mesmo estando em meio a uma multidão. Essa solidão, ela vai se referir principalmente a essa questão além do físico, além do que se pode ver, sobre se encaixar, sobre estar inserido em algo, sobre acreditar em algo, ok? Baseado nisso, a gente vê também a respeito desse desencantamento do mundo. Se a religião é o campo responsável por dotar o mundo de um sentido de sagrado, o que ocorre quando ela deixa de estar presente? Para o sociólogo Max Weber, o mundo moderno pós-revolução industrial se caracteriza justamente por ter perdido essa dimensão do sentido sagrado, metafísico e sobrenatural.
Ele chama esse processo de desencantamento do mundo, conceito cujo o conteúdo também pode ser entendido como um desaparecimento do pressuposto de que o mundo pode ser pensado como um universo que tem sentido. Como eu falei, por exemplo, muitos acontecimentos do mundo, como por exemplo a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, tudo isso deixou um pouco de lado a religião, aqui naquele elemento metafísico, para associar o mundo ao cotidiano, à economia, ao pautar da vida no consumismo. Assim sendo, a gente vai ver que existe um desencantamento do mundo. Será que esse desencantamento do mundo com a tecnologia, ele tem provocado uma satisfação no ser humano ou ele tem levado esse ser humano a cada vez mais tornar-se insatisfeito, inseguro e imediatista? Bom, a nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e até a próxima aula.